E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás coreanos onde o protagonista começa fraco, mas depois fica muito apelão. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar, ficamos com esse mangá onde a história inicia com o protagonista conhecido como Kim, onde ele era apenas uma pessoa comum que era gerente do grupo de equipe de apoio aos transcendentes, fazendo a faxina depois que eles lutam. Eles também têm que esconder tudo isso das pessoas normais. Os transcendentes são pessoas que possuem poderes, que lutam contra os invasores poderosos monstros em barreiras fechadas. Um dia Kim acabou sendo sugado para dentro de uma dessas barreiras em meio da batalha. Como ele não tinha poderes, tinha que apenas observar, porém rapidamente ele acaba sendo atacado por um dos invasores, ficando mortalmente ferido. Ele estava irritado por ter que morrer desse jeito em meio do seu trabalho, onde ele queria muito viver. Após isso ele escuta uma voz, falando que ele finalmente estava rezando por um desejo desesperado. Após isso ele acorda em outro local, com algumas pessoas, conversando coisas do passado. Ele não estava entendendo o que estava acontecendo, mas após olhar em um espelho, é quando ele descobre que retornou no tempo, e logo ele fica muito animado, pois já tinha lido isso em uma história sobre alguém que voltava para o passado e via sobre o futuro no celular. Após isso um ser misterioso aparece que fala ser o arquimago que respondeu ao seu desejo desesperado. Ele pode realizar 3 desejos, e como já realizou seu primeiro ele podia pedir mais 2, mas os desejos têm que ser desesperados para funcionar, e ele ainda não possuía poderes especiais, onde agora ele tem uma maldição que encurtava sua nova oportunidade de vida, e agora que em 20 anos no passado vai ter que trilhar um novo caminho em busca de encontrar meios para ficar mais forte e assim se salvar dessa maldição. Agora ficamos com esse mangá onde a história inicia com o protagonista conhecido como Sorro, que era apenas um carregador de uma agência de escolta. Ele sempre teve o sonho de se tornar um guarda de escolta da agência, mas como ele tinha uma perna manca só pode se tornar um carregador. Porém um dia em uma de suas viagens, ele sentia que algo estava estranho, onde eles se encontram com algumas misteriosas pessoas, onde eles rapidamente começam a atacá-los. Mesmo tendo guerreiros veteranos no seu grupo, eles são massacrados facilmente pelos bandidos. Como ele era o chefe dos carregadores, ele tenta salvar os que sobrou, mas ele não conseguiu fazer nada e só pode ver seus companheiros sendo derrotados na sua frente, e no final o que lhe resta é o fim da sua vida. Ele estava bem triste por não conseguir completar seu sonho que tinha desde criança, mas devido à sua perna, ele teve que escutar humilhações e passar sua vida fazendo trabalhos estranhos, fazendo isso por 30 anos. Porém para sua surpresa tudo isso muda quando ele descobre que aquele não foi seu fim, e não só isso, ele reencarnou no corpo do quarto jovem mestre da grande agência de escolta do Dragão Celestial que ele trabalhava. Como ele não era da família direta do rei da escolta, ele foi excluído da sucessão da família, sendo tratado como um inútil em sua casa. Após alguns acontecimentos ele tirou a própria vida, e foi neste momento que Sorrow reencarnou no corpo dele e ainda retornou 30 anos no tempo, e agora em um novo corpo no passado. Ele vai trilhar um novo caminho para se tornar um verdadeiro guarda da escolta e mostrar para todos que ele não é um inútil e covarde. Mas como ele vai brigar pela sucessão do rei, seus irmãos vão mandar assassinos atrás dele. Com isso ele vai ter que ficar mais forte para ser capaz de sobreviver. Agora ficamos com esse mangá onde a história inicia com o protagonista conhecido como Ryomut, onde quando era apenas um bebê foi abandonado em uma floresta, um local de exílio onde ninguém consegue sobreviver. Os criminosos eram largados nessa floresta. Se alguém saísse vivo desse lugar teria todos seus pecados perdoados. Ryomut nasceu com a semente das trevas. Por causa disso acreditavam que sua existência já era um pecado. Com isso ele foi deixado no reino demoníaco. Toda essa floresta era preenchida por energia demoníaca. Rapidamente o frio e a fome foi seu pior desafio, mas para sua sorte dentro do seu corpo algo como uma semente cresceu em seu coração. Após isso uma energia surgiu e preencheu seu corpo. 10 dias após ser abandonado, ele conseguiu sobreviver com a resistência que adquiriu. 10 anos se passaram e ele conseguiu se adaptar a esse novo ambiente onde ele foi criado pelas bestas mágicas da floresta. Todas bestas demoníacas dessa floresta têm um núcleo de energia, onde se ele comer ficará ainda mais forte e também recarregará seu núcleo de energia, aumentando seu tempo de vida. Porém ele não podia comê-lo, pois como era um humano iria se tornar em um demônio, tendo que viver para sempre nesta floresta. Em busca de encontrar o meio de sair desta floresta ele conhece outro humano que vivia neste local, onde ele decide ensiná-lo o caminho da espada. Após alguns anos passando por intensos treinamentos, ele ficou muito mais forte, dominando a espada completamente. Após isso ele parte para o mundo dos humanos em busca de encontrar as verdadeiras pessoas malignas, mas desta vez ele não será mais a caça e sim o caçador.
Agora ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista conhecido como Kami, que trabalhava como um agiota, porém ele era diferente. Muitas das vezes que ia cobrar dinheiro acabava ajudando a pessoa. Ele vive nessa vida do crime, pois não tem coragem de mudar de vida, e mesmo não tendo mais objetivos em sua vida, ele não gostaria de morrer. Porém, um dia, enquanto estava bebendo com alguns de seus colegas de trabalho, ele sai para fora para se aliviar e fumar um pouco, e é neste momento que um caminhão desgovernado vem em sua direção e ele acaba sendo morto, e logo após isso ele é transformado em um fantasma. Com isso ele acredita, como não teve uma vida boa, ele vai para o inferno para depois ser reencarnado, e logo ele descobre que acabou sendo morto por causa que o motorista estava dirigindo bêbado, mas como ele é um fantasma agora não pode se vingar. Pouco tempo depois uma energia acaba entrando em seu coração e uma mensagem aparece falando sincronização completa, e ele também ganhou o título de anfitrião. Com isso ele reencarna como um cavaleiro da morte de level 0. Após esses eventos uma bola vermelha aparece e fala para ele que seus antecessores escolheram ele como um novo rei, e agora ele deve mostrar para todo o seu poder para ser respeitado, mas logo após isso o rei do submundo da terra aparece e acaba atacando ele, e como não pode ter dois reis no submundo ele usa uma de suas habilidades para fugir, e com isso ir para um mundo no qual ainda não existe um submundo. Com isso ele vai para outro mundo, e como um governante de submundo agora ele tem um objetivo em sua vida, que é completar todas as missões do sistema, e com isso ficar muito mais forte para desafiar os outros reis do submundo, e com isso se tornar o deus da morte. Para terminar, ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista conhecido como Kami, um estudante que não gostava de ver delinquentes machucando as pessoas, porém em seu passado ele acabou sofrendo um acidente, quebrando vários ossos. Com isso, apesar de ser bom em lutar, várias partes do seu corpo quase não se mexia por causa do acidente. Por causa disso ele era facilmente espancado pelos delinquentes quando tentava ajudar outra pessoa. Mas as coisas começam a mudar quando um dia ele acaba sentindo alguma coisa em seu coração, como se tivesse puxando ele para um local, e logo ele descobre que esse local é um museu. Com isso ele decide checar o que seria isso, e quanto mais ele entrava no museu, mais seu coração começava a apertar, e quando ele chega no local certo a dor para, e logo após isso ele escuta uma voz falando que o candidato adequado que combina mais de 90% das ondas extrasensoriais foi encontrado. Com isso o selo será temporariamente liberado. Após esses eventos uma luz forte aparece na frente de Kami, e não só isso, a parede ao seu lado quebra e uma enorme criatura aparece, e ele escuta a voz novamente falando que a distorção de fronteira foi detectado e um tamboril apareceu, e como tinha duas meninas no local esse monstro rapidamente vai atacá-las, mas por sorte Kami consegue distrair esse monstro para ele, porém por causa disso ele é bastante ferido. Mas logo após isso a voz fala que vai iniciar o teste obrigatório e registrar uma nova pessoa adequada como mestre. Com isso o corpo de Kami começa a se mover sozinho, dizimando a criatura facilmente. Após esses eventos ele começa a descobrir o quanto forte é esse seu novo poder, e agora ele tem uma nova missão: proteger as pessoas dessas poderosas criaturas, e com isso Kami vai ter que aprender a controlar completamente esse seu novo poder para que possa lutar contra esses poderosos monstros.